Esse podcast foi gravado pelo professor Marcelo Valerini, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Bom dia, galerinha dos nonos anos, tudo bem com vocês? Saudades, hein? Vamos lá. Hoje o nosso podcast é sobre o arco capaz. Né? O que é um arco capaz? É um arco cujo ponto que pertence a esse arco enxerga um determinado segmento sob um determinado ângulo. Né? Temos arco capaz de ângulo agudo, ângulo reto e também ângulo obtuso. Então nós vamos fazer aqui, segundo nossos arquivos, um arco capaz de 60 graus e com segmento de reta 40 milímetros. Então como que você vai fazer? Você vai traçar aí um segmento BA com 40 milímetros no seu caderno de desenho ou em uma folha qualquer. Pelo vértice B, do lado inferior embaixo, com o transferidor, você vai marcar o ângulo de 60 graus. Tudo bem? Esta reta nós chamamos de reta T, que é sempre o primeiro passo para a construção do arco capaz. Qual que é o segundo passo? O segundo passo sempre é uma reta perpendicular à reta T, formando 90 graus. De que maneira eu posso fazer isso? Ou com um esquadro, colocando um lado do esquadro, um lado perpendicular, sobre essa reta T, passando exatamente por B, e fazendo a perpendicular para cima. Ou eu posso fazer também com o transferidor. Coloco o transferidor sobre o vértice B, na própria reta T, e marco 90 graus. E traço esta reta, que nós chamamos de reta N. Então, esses são os dois primeiros passos. E o terceiro passo? O terceiro passo é a mediatriz do segmento. No nosso caso, o segmento BA, pelos nossos arquivos. Abro quanto, professor? Sempre mais que a metade do segmento. Então, o segmento BA tem 40 milímetros, tem que ser no mínimo maior que 20. Pode ser o próprio segmento BA. Tudo bem? Centro o compasso em B, marco em cima e marco embaixo em relação ao segmento. Depois, faço a mesma coisa centrando em A, marco em cima, marco embaixo. Então, eu terei dois cruzamentos. E, obviamente, dois pontos. Nós já vimos que por um ponto passam infinitas retas e por dois pontos passam uma única reta. Então, como eu tenho dois pontos, é só traçar esse segmento de reta, que nada mais é que a mediatriz de BA. Tudo bem? Aonde será o centro do nosso arco capaz? Se atente muito a isso. É sempre o encontro da mediatriz com a reta N. Por que eu gosto de enfatizar isso? Porque muitas vezes o aluno se equivoca, tanto nas tarefas como até na prova, ele faz exatamente até aí tudo certinho. Mas na hora de centrar o compasso, ele centra no ponto médio, ou seja, na metade de BA. Se ele fizer isso, ele vai estar construindo um arco capaz de quanto? De 90 graus, e não do ângulo alfa. Tudo bem? Então, no cruzamento da mediatriz com a reta N, é o centro do arco. Tá? Centro em O, abro até A, com certeza vai passar por B. Quem garante isso? A mediatriz. Qual que é a propriedade da mediatriz? Qualquer ponto que pertence à mediatriz, ele é equidistante, ou seja, está à mesma distância das extremidades. Neste caso, A e B. Como que eu acho o outro ponto? Porque também nós podemos construir par de arcos. O que é par? 2. Para a gente não fazer o mesmo procedimento que a gente fez
para traçar o arco em cima, o que a gente faz agora para traçar o arco embaixo? É só centrar no ponto médio de AB, abrir o compasso até O e marcar essa mesma distância no lado de baixo da mediatriz. Aí eu tenho um ponto O', centro em O', abro até A e faço o arco embaixo. Você verificará que os dois arcos têm que ser exatamente do mesmo tamanho, tá? Não pode ser diferente. Tudo bem? E se você escolher qualquer ponto de qualquer arco, tanto de cima quanto de baixo, e unir com A e com B, qual vai ser esse ângulo? Vai ser exatamente o ângulo alfa. No nosso caso, de 60 graus. Por exemplo, pega um ponto do arco que chama de C. Une C com A, C com B. Qual que vai ser esse ângulo C? 60 graus. Professor, quero escolher um ponto no arco de baixo. Sem problema nenhum. Escolhe um ponto qualquer, chama de D. Une com A e une com B. Quanto vai medir esse ângulo? D. Também 60 graus. E salientando, qual a relação importante entre o valor do ângulo e o tamanho do arco? Quanto maior o ângulo, menor o arco. Então, se eu fizer o mesmo segmento AB para um ângulo de 60, para um ângulo de 90 e para um ângulo de 130, você vai observar o quê? Que o arco vai diminuindo e, além disso, o centro, né, do ângulo agudo ele está acima do segmento. Quando for o ângulo reto, ele vai estar exatamente no ponto médio do segmento. E quando ele for um ângulo obtuso, ele vai estar abaixo do segmento. Valeu, galerinha. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.